Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu quero ler aqui estas duas versões. E são extraordinários esses dois textos. Atente para isso. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a segunda versão diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Eu quero destacar aqui essas duas expressões, pela fé, e é muito importante nós entendermos que o ponto de partida para se entender, compreender as coisas espirituais é por meio da fé. É impossível com a nossa mente racional e lógica nós consigamos entender a palavra de Deus e entendermos Deus. Não se consegue dimensionar Deus pela razão, é pela fé. Por isso a importância de batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme a orientação de Judas. Queridos, como é importante nós entendermos isto e compreendermos a importância do desenvolvimento da nossa fé. E entendendo e compreendendo o desenvolvimento da nossa fé, debaixo do entendimento da ativação profética, os milagres acontecerão, os milagres se manifestarão. Hebreus 11, versículo 1 diz: e a fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Atente para isso. A fé é a certeza. E uma outra tradução diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É uma outra dimensão. E eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando intensamente para que a nossa fé seja ativada, entremos nesta dimensão e pelo entendimento aberto, façamos as nossas declarações proféticas para trazer à existência aquilo que ainda não existe. O poder criativo da palavra. Trazer do mundo invisível para o visível, através da nossa fé e da nossa declaração profética. Tem uma frase do pastor José Euto que me marcou sempre, que sempre caminha comigo, e ele diz assim: um homem sem fé é tão miserável que nem a Deus ele consegue agradar. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. E que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Há uma recompensa para aqueles que acreditam e para aqueles que buscam a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo, já na sua experiência apostólica, já com a idade avançada, ele vai discipular Timóteo, e ele olhando para Timóteo, ainda um jovem pastor, ele diz: Timóteo, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Eu quero dizer para você, se existe um bom combate, é o bom combate da fé. Eu fui convidado para participar de um grupo de ciclistas, e eles são determinados. Tem ali alguns valentes, pontas de lança, e eu vejo tanta determinação, como eles são determinados. Hoje eu estava vindo para cá logo de manhãzinha, frio, mais frio, serração, e gente andando de bicicleta. Estão ali determinados por algo, por um condicionamento físico e por uma qualidade em saúde. É muito importante que nós desenvolvamos as três dimensões do nosso ser, no espírito, na alma e no corpo. Sejamos tão determinados nessas três dimensões. Geralmente é uma tendência de inclinação para sermos aplicados em uma área da vida. Mas a nossa chamada e a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo foi: olha, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Vai um pouco mais. Se prepare um pouco mais, se capacite um pouco mais, busque um pouco mais. Combate o bom combate da fé. A Bíblia mostra como vem a fé. E como vem a fé? Queridos, a fé só existe um meio para que ela chegue
A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pela proclamação, pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Aquilo que você ouve, e aquilo que você ouve vem para você como um alimento. Aquilo que você ouve cai no seu coração como uma semente. A importância de selecionarmos palavras para ouvirmos. Fazemos parte de uma geração que não temos muita paciência para ouvirmos coisas muito longas. Se uma mensagem passar de 40 minutos, as pessoas já ficam inquietas. É um contexto que nós estamos vivendo. Mas é importante que você todos os dias combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Porque pela fé nós vamos entender, pela fé nós vamos compreender coisas que outrora nós não compreendíamos. Judas, ele escreveu poucos versículos, mas de muita importância. No versículo 3 diz: olha, eu empregava toda diligência para falar a respeito de um assunto que é comum, a salvação. A salvação. Mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente pela fé. Esses são dias que hoje batalharmos diligentemente pela fé. Porque senão nós ficaremos paralisados na nossa jornada e na nossa caminhada, tomados pelo medo. O diabo, ele trabalha com o medo. Eu quero dizer para vocês hoje, não há o que temer. Esse vírus chinês, vai pegar, e a pessoa há um pavor. É impressionante, pessoas estão assustadas, apavoradas, porque esta é a arma do diabo. Mas quando nós batalhamos pela fé, e pela fé nós vencemos o medo, nós ultrapassamos esses limites naturais e entramos no mover sobrenatural. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Estamos vencendo esse sistema. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Atente para isso. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O apóstolo Pedro, ele escreve em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que a fé ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Atente para isso. A fé ela é mais preciosa do que o ouro que perece. As pessoas batalham diligentemente para alcançar o quê? O ouro. Terem bons resultados na sua vida pessoal, familiar, profissional. E elas, diligentemente, elas batalham. Isso é importante, muito importante. Porque a Bíblia diz: viste um homem diligente na sua obra, sobre rei será posto, não será colocado diante de pessoas obscuras. Mas eu quero despertar você, para que você aplique toda esta diligência que você tem para desenvolver a sua atividade profissional e canalizar este potencial no desenvolvimento da sua fé, para que o sobrenatural de Deus se manifeste na terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Canalize. A fé ela é mais preciosa do que o ouro, querido. Entenda isso, compreenda isso. Por quê? Porque pela fé nós entendemos, nós compreendemos coisas que pessoas comuns não compreendem. Pela fé, pessoas simples, comuns, indoutas, iletradas, elas compreendem coisas que os sábios deste mundo não conseguem compreender. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito desta sabedoria, desta ciência humana. Mas pela fé nós compreendemos e nós entendemos coisas que a mente mais brilhante deste mundo, no desenvolvimento da sua inteligência, do seu intelectual, não consegue compreender, que são os mistérios de Deus. Então, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E eu quero aqui repetir algumas palavras que já foram ministradas para trazer ativação e a gente prosseguir um pouquinho mais dentro do nosso tema.
Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito estava lá, o Espírito estava se movendo. Preste atenção, o Espírito de Deus, ele já foi derramado sobre a terra. Nos últimos dias, o Espírito de Deus, é a profecia, vai ser derramado sobre toda a carne. E a profecia de Joel se cumpre em Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado. Mas no princípio da criação, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, era o caos. As coisas estavam como que fora do lugar, desorganizado. Mas o Espírito estava lá. E a palavra precisava ser liberada para que tudo fosse colocado em ordem. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre a terra. Agora é preciso que alguém faça a proclamação, para que o Espírito entre em operação, e a palavra liberada se cumpra na terra. A nossa proclamação profética vai trazer para o mundo visível aquilo que está ainda no mundo invisível. Aquilo que estamos proclamando está sendo gerado, está sendo criado, e de repente vai se manifestar. No Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Preste atenção. Todas as coisas foram feitas pelo meio do verbo. O verbo é a palavra. Nada do que foi feito sem o verbo. Nada do que foi feito sem a palavra. O poder criativo que está na palavra. Versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Jesus, Jesus é a palavra. Proclame o nome de Jesus, e no nome de Jesus o poder vai ser liberado, e as coisas serão criadas, ajustadas, reordenadas. Aquilo que está fora do lugar vai voltar para o seu devido lugar. Eu acredito que emoções podem ser curadas pelo poder da palavra. Vidas, elas podem ser restauradas, famílias podem ser transformadas, cidades inteiras podem ser alcançadas, transformadas, e a glória de Deus se manifestar em uma nação pela liberação da palavra. Interessante, queridos, que as máscaras que estamos usando nesses dias não nos impeça de fazer as declarações proféticas. Interessante. Deus ele está querendo fazer algo nesses dias. E eu acredito, pastor Edivaldo, que algo grande está por acontecer. Mas vai acontecer através do quê? Da nossa fé e da nossa proclamação profética. Deus está fazendo. E Deus vai fazer. Aquilo que nem ainda subiu ao nosso coração, não subiu à nossa mente, Deus está preparando. E Deus vai trazer a evidência, para que possamos fazer as nossas proclamações proféticas, alinhada com a palavra. E vai acontecer o processo criativo, transformador, pela liberação do verbo, pela liberação da palavra de Deus. Diga: eu acredito. Entenda, compreenda, que a substância da fé, que gera fé, que cria, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Querido, não se canse de ouvir a palavra. Não se canse de ouvir a palavra. Em todas as oportunidades, em tempos, coloque a palavra. Nós temos à disposição o nosso aplicativo, você não paga absolutamente nada. Nós temos ali dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de mensagens proclamadas neste altar, para gerar fé
e para criar coisas. Quando você estiver no seu carro, ligue, simplesmente conecte e vai ouvindo. Quando você for ter o seu tempo, muitas vezes de oração, mesmo de descanso, coloque a palavra, vai ouvindo a palavra, a sua fé vai sendo ativada, e a proclamação sairá dos teus lábios, e o teu mundo vai ser criado. A substância da fé é a palavra de Deus. A substância para o milagre é a junção da fé, mais a palavra proclamada. O milagre se manifesta. Você pode dar um aplauso a ele? Tudo o que você disser, crendo, assim será. Quem disse isso, apóstolo? Jesus. Marcos capítulo 11, Jesus ele fala a respeito disso. Ele diz: tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Ele está dizendo, tende a fé do tipo de Deus. E depois do 23 diz: se alguém disser ao monte, ergue-te, diz o texto, porque em verdade vos digo que qualquer, ou se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Preste atenção. Tudo que você falar, proclamar por meio da fé, vai acontecer. O diabo vai dizer assim: não é bem assim. Isso é para apóstolo, isso é para profeta, isso é para evangelista, isso é para mestre. Eu quero dizer para você, em absoluto, é para você que crê. Que isso esteja fixado na sua mente, como um prego fixa algo numa parede. As palavras do sábio sejam como um aguilhão, marcando o teu ser, entendendo e compreendendo de uma vez por todas, que aquilo que você fala gera vida ou gera morte. Aquilo que você fala, fala para a vida ou fala para a morte. Aquilo que você está falando para a vida ou você está falando para a morte. É muito importante estarmos atentos. Eu sei que existem alguns momentos na nossa caminhada e na nossa jornada que é preciso que, como uma forja, por isso que Joel diz: forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Imagina aquele dia que você levanta meio esquisito, você vai para frente do espelho e você quer fazer aquela proclamação assim: hoje é o dia, e aí você vai falar, você fala: não vou falar. O diabo falou: fala, porque hoje vai ser daqueles dias. E aí você se esforça e diz: não, a proclamação profética. Este é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar nele. Não tem dia que o diabo diz para você assim: aí, hoje, se preparem. Você já percebeu o quanto você está horroroso? O homem não tem esse tipo de problema, né? Mas imagina as mulheres. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que os homens também têm esse tipo de coisa. E é preciso o quê? Alinharmos a nossa confissão. Eu fui feito à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso, e eu sou filho do Deus Altíssimo, e tudo que eu disser, assim será. Chega, arrepia aqui. Eu não sei você, mas eu estou orando, e vai acontecer. Eu estou vendo que os umbrais das portas do teu coração vão se mover, e a tua casa será cheia da glória de Deus, pela proclamação profética. Eu acredito nisso. As palavras, elas trazem consigo uma carga para construir, para edificar, e também para destruir, para aniquilar. Como é importante um alinhamento profético, e eu creio que Deus está nos levando a um alinhamento profético. Eu acredito nisso. Deus está nos conduzindo para um alinhamento profético,
porque Ele quer fazer algo grandioso, poderoso, maravilhoso nesses dias. Nos dias do profeta Ezequiel, quando você lê o profeta Ezequiel, você vai ver sempre esta expressão: veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Você vai ver sempre essa expressão. Chega um momento que o Senhor vem a eles e libera a palavra dizendo: que provérbio é este que vocês falam? Que provérbio é este? Porque tem palavras que parecem que são insignificantes. Outro dia alguém me passou uma mensagem que eu falei que a respeito, quando a pessoa pergunta como você está, ele diz: estou firme como, né? E aí alguém disse: eu tenho uma expressão que eu já ouvi que diz assim: estou firme como um palanque no brejo. Poste, né? No brejo. Que firmeza é essa? É o tipo de confissão. E parece que é uma confissão inocente, que não tem sentido de maldade. Mas o diabo, ele trabalha aí, na simplicidade, ou na coisa simplória. Por isso que a Bíblia diz: sede simples como uma pomba, mas sede prudentes como uma serpente. Que provérbio é este que vocês estão dizendo? Passam-se os dias e perece toda a visão. Ele está dizendo: olha, estão próximos os dias em que toda visão e toda palavra que eu liberar se cumprirá. Eu quero dizer à igreja: é chegado o tempo do cumprimento da palavra profética que Deus tem liberado sobre nós. O mover do Espírito inundando a igreja, transbordando as ruas da nossa cidade, a glória de Deus sendo derramada, e chegando o tempo do avivamento e o tempo da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que este dia, que dia é hoje do mês? 30? 28, é o último domingo. Eu acredito que algo vai acontecer para levar você a uma outra dimensão. E preste atenção, não diz respeito ao que você fez, diz respeito ao que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. De repente era assim, agora vai ser assim. De repente era distante, indiferente, insensível, e de repente já não é mais distante, insensível. De repente se torna sensível, alinhado, comprometido, profético. Está entendendo? Vai acontecer com você. Até com você que não disse amém, vai acontecer com você. Vai. Você está achando que eu estou de brincadeira, né? É Deus falando, Ele vai fazer. Quando menos perceber, Ele falou: o que aconteceu com você? Ele fez. Observe comigo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Diz esse texto: no ano em que morreu o rei Uzias. Atente para isso. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías que está dizendo. Ele diz: eu vi o Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha esta visão. No dia em que morreu o rei Uzias. Algo vai morrer hoje, e nós vamos ver algo. Diz: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Olha que visão. Agora a visão continua. No versículo 2 diz: serafins estavam por cima dele. Não diz quantos serafins. Serafins são seres angelicais que assistem, estão na presença de Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Imagina. Eu não sei quantos serafins, mas serafins estavam por cima do trono. E eles voavam ao redor do trono. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os seus rostos, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam.
Mas havia nos lábios deles uma proclamação. Aqui está uma chave para você. E o que eles proclamavam? Na verdade, um proclamava ao outro, que proclamava ao outro, que proclamava ao outro. E o que eles estavam proclamando? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. E eu acredito que quando um terminava, o outro continuava. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. E eles proclamavam. Agora observe mais o texto. Diz o texto que eles clamavam e proclamavam dizendo. Atente para esta proclamação. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Era o que os serafins proclamavam. Mas o profeta não via as coisas como os serafins viam. Essa é a linguagem de fé do tipo de Deus. Proclamando não simplesmente aquilo que deseja, mas aquilo que é real para eles, chamando a existência. E é assim que eles viam e veem. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Qual é a visão que nós temos de nós mesmos e qual é a visão que nós temos da terra? A visão que nós temos da terra é a visão antes da proclamação. A visão antes da proclamação era sem forma e vazia. Para Deus, proclamar, falar, é fazer. Eu e você estamos sendo despertados, ativados na nossa fé, para que a nossa proclamação não seja segundo aquilo que a mídia diz, que as redes sociais dizem, ou que aquele amiguinho seu diz, que o médico diz, que o cientista diz, que a OMS diz. Nós estamos aqui para proclamarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando há proclamação, há uma ação no mundo do espírito. A proclamação provoca uma ação no mundo do espírito. Toda proclamação provoca uma ação no mundo do espírito. Observe aqui o que acontece no versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz. Os umbrais das portas se moveram com o quê? Com a picareta, com a marreta, com a força? Não! Se moveram pela voz que ouviram. Os umbrais das portas se moveram. A proclamação profética vai mover os umbrais das portas de homens ímpios. E a glória de Deus vai chegar, vai se manifestar. E haverá o quê? Transformação plena, completa. Atente. As portas, os umbrais começaram a se mover por causa da voz, por causa da proclamação. E a glória de Deus, a nuvem, a glória de Deus, a fumaça encheu aquele lugar. E a presença do Senhor que se manifesta por causa da proclamação. Aquilo que você fala provoca algo no mundo do espírito, para o bem ou para o mal, para a construção ou para a assolação. Existem pessoas que estão fazendo autoproclamação de destruição. Há milhares de pessoas fazendo proclamação de aniquilação, de assolação no Brasil. Existem obras de feitiçaria. E se nós não atentarmos até no nosso meio cristão, palavras estão sendo liberadas para amarrar, para prender, para reter e deter o avanço e o crescimento. Nós precisamos estarmos atentos, e eu creio que o Espírito de Deus está se movendo,
trazendo luz, entendimento e revelação. E a palavra proclamada vai fazer com que os umbrais do nosso coração se movam. As portas do nosso coração se abram para as coisas de Deus. Os umbrais do nosso coração se abrirão, para que a glória de Deus se manifeste nesta casa, e traga o que? Pela presença de Deus, arrependimento, quebrantamento, contrição, e haja um alinhamento de comportamento e de declaração, para fazer cumprir o plano e o propósito de Deus. Quando Isaías teve esta visão, e toda essa percepção, ele se desesperou. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim. Meu irmão, algo foi tão impactante, mas eu tenho orado, meu irmão, para que algo impactante aconteça mesmo na minha vida, e através da minha vida, alcance a sua vida, alcance essa cidade. Isaías, quando ele tem esta visão, e a proclamação é liberada, ele fala: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros. Esta era a visão dele. Então um dos serafins tomou uma brasa viva do altar, tocou nos seus lábios, e agora a sua proclamação vai ser o quê? Mudada. E ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele diz: estou pronto. Já não era mais aquele homem de lábios contaminados, já não era aquele homem que tinha uma visão equivocada e distorcida a respeito do povo em que ele habitava. Tudo muda. Muitas vezes a nossa percepção em relação a nós mesmos e as pessoas, essa percepção segundo o prisma do pecado. Mas Deus quer nos levar a uma nova dimensão, para que possamos ver as pessoas no prisma da cruz de Cristo, justificadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E esta deve ser a nossa proclamação. Isaías estava lá, estarrecido com aquela visão, e ele se coloca agora para ser um proclamador também destas boas novas. A proclamação dos serafins era: toda a terra está cheia da glória de Deus. Faça essa proclamação. Faça essa proclamação. Vocês estão me ouvindo? Eu sei que a máscara trabalha um pouquinho, mas você vai voltar para sua casa, e você que está aí na sua casa, você pode bradar isso, falar isso em voz alta: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a minha casa está cheia da glória do Senhor. Imagina isso. Você chega em um ambiente carregado. Você já chegou em ambientes assim, carregados, pesados? Este lugar está cheio, está sendo cheio, vai transbordar da glória de Deus. É uma proclamação profética, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O poder criativo da palavra. E disse Deus, e assim foi. Observe comigo Gênesis capítulo 1, versículo 11. Olha o que Deus vai falar. Olha o que Deus vai dizer. Gênesis 1, 11. Olha a proclamação. Vem no imperativo. É uma proclamação. Existe a diferença da oração, da proclamação. Nós temos na nossa igreja, Comunidade Global, já há mais de 25 anos, uma oração chamada Hora Nona, a oração profética. Esta oração não é uma oração para vir pedir, é uma oração para vir proclamar. Aconteça, haja. Ela foi estabelecida com este propósito. Por muitos anos eu estive à frente desta proclamação, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Hoje acontece online, temos um grupo de pessoas fazendo essa proclamação já há mais de 25 anos, para que aconteça, para que haja. E conforme a nossa declaração profética, nós estamos tomando forma. E hoje nós somos o que somos por causa das nossas declarações proféticas. Nós seremos amanhã o que nós estamos proclamando hoje. Você pode entender?
como é importante que haja este ajuste na proclamação. Observe aqui o que Deus diz. Olha o que Deus diz: produz a terra relva, verde, erva que dê semente. É uma proclamação, produza. Ele está ordenando para que a terra produza. Diz o texto: árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Que se Deus não tivesse falado assim, árvores frutíferas que dessem fruto segundo a sua espécie, a mesma árvore daria todo tipo de fruta. Ele foi específico. Ele está dizendo: a macieira vai produzir macieira. No ano que vem, numa outra estação, ela não vai produzir abóbora, não, ela vai continuar produzindo. Deus foi o que? Específico. E conforme a sua proclamação, assim foi. Olha o texto: árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. O versículo 12, diz o texto: a terra produziu, a terra produziu. Por que a terra produziu? Porque houve a proclamação. Você quer ver algo produzindo, prosperando, evoluindo, avançando? Tem que se fazer a proclamação. Tudo passa pela proclamação. A Bíblia diz no versículo 12: a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. A terra produziu segundo a palavra proclamada. Você vai produzir segundo a palavra que está sendo proclamada neste altar. Eu quero profetizar: você vai produzir bênçãos para esta cidade, você vai produzir bênção para esta nação, você vai produzir e proclamar salvação, e salvação haverá de se manifestar nesta cidade e nesta nação, segundo aquilo que proclamarmos. Assim será. Você está entendendo? Segundo aquilo que você falar, assim será. Olha que extraordinário. Nós somos feitos do quê? Nós fomos feitos do pó da terra. Do pó da terra. A terra recebeu uma ordem para que ela produza. Todos os elementos da terra estão no nosso corpo. E a palavra proclamada sobre a terra está sendo proclamada sobre a minha vida. E segundo a palavra proclamada sobre a minha vida, é desse jeito que eu vou produzir. Eu não vou produzir absolutamente nada que não esteja alinhado com a proclamação que foi liberada. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Nós temos o nosso cetoque. É bem verdade que alguns solos, eles não são férteis, não tão férteis. Mas até para o solo mais infértil ou estéril, se consegue reverter para que ele produza. Existem elementos químicos para a reposição da terra, para que a terra volte a produzir. E eu quero profetizar que esses elementos químicos e espirituais venham sobre a sua vida, e você vai produzir segundo a palavra que está sendo liberada. Você será o maior ganhador de almas, o maior consolidador de vidas, o maior influência espiritual deste planeta Terra. Aleluia. Estou trabalhando a terra, arando a terra, gradeando a terra, adubando a terra, e assim será. Você vai ter assim aquela medalhinha: campeão, vencedor. Marcos capítulo 4, ali Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram. Parte da semente caiu no solo rochoso, não tinha muita terra, começa a desenvolver, mas depois ela morre. Outra parte do caminho caiu numa terra onde havia muitos espinhos e foi sufocada. Mas uma outra parte da semente caiu no solo bom e produziu a 30, a 60 e a 100. Olha só, eu quero profetizar que você é esse solo bom. E a minha proclamação profética é que você vai produzir a 100 por 1. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus.
Marcos capítulo 4, versículo 26 diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Quando Jesus falou a parábola do semeador, certo semeador saiu a semear, os discípulos não entenderam. Jesus falava por parábolas para que os que estivessem de fora não compreendessem, mas ele queria que os discípulos entendessem o que ele estava dizendo. Depois você vai ler a sequência no capítulo 4, Jesus vai trazer a aplicação e o sentido da parábola. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: olha, nós não entendemos o que você quis dizer com esta parábola, a parábola do semeador. Jesus olha para eles e diz assim: presta atenção, a vocês é dado saber, conhecer os mistérios do reino, mas esse tipo de gente de fora aí não vai entender, mas para vocês eu vou revelar. E ele diz mais: se vocês não entenderem este princípio, como vocês vão entender os demais? Este é o básico, é o elementar. A palavra é uma semente. A palavra é a semente. E a semente produz segundo a sua espécie. O que você está falando está sendo gerado, está sendo criado. E é daquilo que você vai se alimentar, é daquilo que você vai se fortalecer. Preste atenção. Jesus diz assim: olha, se vocês não estão entendendo e compreendendo esta, como vocês entenderão as demais? Aí vem no capítulo 4, na sequência, no 26, ele fala assim: olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Ó, esse é o reino de Deus. Ele dorme, ele acorda, ele levanta, e de repente a semente germina, a planta cresce, e chega o tempo da colheita. Preste atenção. A semeadura, ela é opcional. Aquilo que você está falando é uma opção de falar ou não. Aquilo que sai dos seus lábios é opcional. Você fala ou você não fala. Eu falo mesmo, apóstolo, eu ponho para fora. Tem gente que faz assim, né? Com a mãozinha, eu ponho para fora. Eu falo o que eu tenho que falar. Ninguém manda na minha boa, beleza. Só que a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Simples assim. Simples. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Agora, a Bíblia é extraordinária. Já vou para o encerramento, porque tem que ser assim. Mateus capítulo 13, 24. Observe isto. É uma outra parábola. Jesus propôs a eles uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o quê? Boas sementes no seu campo. A Marisa, ela tem uma hortaliça que ela gosta, que não tem aqui, não é comum. E ela descobriu as sementes, em Minas Gerais tinha semente. E ela fez o pedido. Vieram 50 sementinhas. E eu levei lá para o pastor Daniel, ele tem as suas mãos são ungidas. E ele plantou as sementinhas. Essa semana eu fui lá e falei: apóstolo, dá uma olhada aqui. Os brotinhos assim. Semeou, vai colher. A palavra de Deus é uma semente selecionada de melhor qualidade. Entre as suas palavras de ira, de revolta, provenientes do inferno, que tem o poder de incendiar uma floresta como uma centelha, retenha a sua boca e profetize a palavra. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, ajuste a sua confissão. Olha o que diz mais aqui no versículo 25, do capítulo 13 de Mateus. Mas enquanto os homens dormiam, veio quem? Um amigo? Veio o inimigo dele e semeou o quê? O joio no meio do trigo e retirou-se. Você já percebeu que tem pessoas que são despertadas por Satanás e falam palavras assim,
E as pessoas vão ouvindo. E vai gerando sentimentos. Não tem pudor para fazer juízo. Mas com a medida que você julga, você vai ser julgado. Com a medida que você mede, com a medida que você suspeita de alguém, você vai ser medido e você vai receber suspeitas. Preste atenção. Diz que enquanto aquela pessoa que tinha lançado boas sementes dormiu, veio o inimigo e lançou o quê? Uma outra semente, que era o joio, e retirou-se. Agora o versículo 26 diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Não tem como, meu irmão, a semente foi lançada, vai aparecer. A pessoa tinha lançado sementes, mas veio alguém, o inimigo. Nós precisamos estarmos atentos e não permitir que os nossos ouvidos ouçam palavras que vêm de pessoas que aparentemente sejam até amigas, mas por trás são inimigas. E vem semear o quê? Contenda nos nossos corações e suspeitas. Preste atenção. Dúvidas. Enquanto deu uma dormidinha, o inimigo veio e lançou o quê? O joio. E o trigo cresce, mas de repente apareceu o quê? O joio. No versículo 27 diz que vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem pois o joio? Nós estamos somente semeando sementes boas, deste altar só sai palavras de bênção, mas de repente o inimigo chega e lança uma outra semente para gerar dúvidas no seu coração, que aquilo que está sendo proclamado no altar não é verdadeiro, para desviar você do propósito, fazer com que algo cresça em você e te afaste da comunhão. Veio o inimigo. Jesus tinha 12 apóstolos. A Bíblia diz que um deles era ladrão. Jesus sabia. Judas, meu irmão, ele roubava Jesus. Ele era tão maligno que quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus e inundou a sala com aquele nardo, sabe o que ele disse da sua malignidade? Que desperdício é esse? A Bíblia diz que ele objetou: porque se faz um negócio desse, é algo tão valioso e precioso, e você quebra isso, por que não se vendeu e deu aos pobres? O Satanás! Na verdade, ele queria que vendesse e colocasse na bolsa, porque queria na bolsa e tirar para ele. É ladrão. No meio. Dizia: presta atenção, ô Judas. Os pobres sempre vocês terão, mas em breve eu vou partir. E essa mulher fez algo que vai ser lembrado. Aonde se proclamar o evangelho, vai se falar a respeito deste ato. Percebe? Estamos plantando sementes boas. Que não sejamos ingênuos, simplórios. Não permita que nenhum questionamento chegue ao seu coração, para colocar dúvidas do plano e o propósito que Deus tem para nós como igreja, nesta cidade e nesta nação. Atente. O inimigo, ele vem disfarçado. A Bíblia diz: se um anjo, se aparecer como que um anjo, seja anátema, seja maldito. Se alguém vier colocar alguma outra semente aos seus ouvidos, que não esteja alinhado com a visão e o propósito que Deus tem colocado no nosso coração, que seja anátema. É isso aí. Ao silêncio da morte. Filipe Valadão. Aquele servo diz: olha, nós não só semeamos coisas boas. De onde veio o trigo, o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo veio e fez isso. Um inimigo veio e lançou uma semente. Um inimigo veio e lançou uma palavra. Captei. Você faz assim, né? Bom, captei. E fala em voz baixinha assim. Sabe aquelas pessoas que falam assim? Cuidado.
O inimigo vem para quê? Para tirar você do plano, para tirar você do propósito. Este é um tempo de ativação profética. Preste atenção. Vai acontecer. Segundo a declaração profética, assim será. Em absoluto, nada e nem ninguém vai impedir que o plano e o propósito de Deus se cumpram. O diabo nesses dias tem lançado todo tipo de dúvidas em relação ao Brasil. Existe todo um sistema organizacional mundial de dominação de mentes e corações, dentro de conceitos e ideologias de malignidade, corroendo a fé e a pureza das pessoas. Há uma propagação, mas nós vamos propagar a palavra de Deus, e absolutamente nada e nem ninguém vai nos impedir. A verdade vai prevalecer sobre a mentira, a luz vai prevalecer sobre as trevas, e aquele que começou a boa obra na nossa nação, ele vai completar. Você pode dar um aplauso ao Senhor?